minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus é minha proteção. Quantos vão me avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus é minha proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos no amor de Cristo, nesta manhã de domingo, dia santo do Senhor, para celebrar a Eucaristia, o nosso encontro com Jesus ressuscitado na palavra e na Eucaristia. É o dia de ação de graças da comunidade cristã. Rendemos graças a Deus por todas as suas maravilhas em nossa vida. E queremos render graças a Deus hoje, pelo batizado de Maria Clara, que hoje se torna cristã, entra na igreja com muita alegria. Nossa comunidade acolhe mais um novo membro, uma nova cristã na nossa comunidade de fé. Rendemos graças também pelos 25 anos de vida matrimonial dos nossos irmãos Hélio e Anilva. Temos também os 62 anos de vida matrimonial de seu Juvencio e de Dona Hilda também. Queremos render graça e rezar por ela, que está se recuperando da saúde, mas queremos trazê-la também presente nesta nossa celebração, pedir que o Senhor a visite e a fortaleça com o seu amor e com a sua graça. Muitas alegrias queremos colocar diante de Deus e celebrar nesta Eucaristia e pedir a sua força diante das nossas dificuldades. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida esta manhã à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia, nos chama à conversão do nosso coração. Em um instante de silêncio, na presença de Deus, reconheçamos pecadores, necessitados da sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Junto a Deus Pai que nos perdoa,
Deus de amor e de misericórdia, tenha piedade e compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino do Glória, adorando a Deus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós nos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Nossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto ao Pai, glória a Deus. Como nosso intercessor, glória a Deus. Acolhei nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar antes de escutarmos a palavra de Deus. Nós também queremos acolher aqui no nosso meio o nosso irmão da catequese, que está se preparando para o batismo. Pedro. Onde vem aqui, Pedro? Pedro está no caminho para ser batizado, está se preparando para receber o sacramento do batismo e também da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia. E hoje ele irá receber os primeiros sinais do batismo e também será acolhido entre nós, a nossa comunidade de fé, na igreja. Então, queremos acolhê-lo e assinalá-lo com o sinal da cruz de Cristo na vida dele. Pode encostar aqui, Pedro. Pedro
O que você quer ser? Quero ser cristão. E por que você quer ser cristão? Porque eu creio em Jesus Cristo. E o que a fé em Jesus Cristo te dará? A vida eterna. Você quer ser cristão? Você crê em Jesus Cristo? A fé em Cristo consiste em crescer no seu amor, na sua presença. Como você já crê em nosso Senhor Jesus Cristo, você quer ser batizado, nós queremos acolhê-lo com muita alegria, né, na família dos cristãos, na nossa comunidade, e queremos te assinalar como sinal de Cristo Salvador. Pedro recebe na fronte o sinal da cruz. O Cristo te protege com seu amor. Aprenda a segui-lo e a conhecê-lo cada vez mais. Amém. Recebe nos lábios, na boca, o sinal da cruz, para que você proclame a palavra do Senhor. Receba nos olhos o sinal da cruz, para que você veja a glória de Deus. Receba nos ouvidos o sinal da cruz, para que você ouça a palavra do Senhor. Receba no peito o sinal da cruz, para que você guarde a palavra de Cristo. Receba nos ombros o sinal da cruz, para que você carregue o jugo suave de Cristo. E eu te marco em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, até a vida eterna. Amém. Bem, Pedro, agora você é convidado juntamente conosco a escutar a palavra de Deus, a rezar juntamente com a comunidade, com muita alegria que nós te recebemos, te acolhemos na família dos cristãos. Amém. Toda a comunidade, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. Toda graça e louvor. Amém. Amém. Agora escutemos a palavra de Deus com atenção e no silêncio do coração. Leitura do livro de Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? A mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, toda graça e redenção. O Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Em vós eu temo, em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel e toda a sua culpa. O Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e, por isso, falei, nós também cremos, e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus, nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a
ação de graça para a glória de Deus. Por isso, nós não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhos para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu na terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo a Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar
contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para celebrar o dia santo do Senhor em torno da mesa da Eucaristia, em torno da mesa da palavra. O Senhor Jesus nos convida, como seus irmãos, suas irmãs, como sua família, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus dizendo isso, palavras bonitas, fortes, que enchem o nosso coração de alegria, porque é o próprio Senhor que nos chama de família dele. Nós, pelo batismo, pelo santo batismo, hoje Maria Clara será batizada, se tornará cristã, entrará na comunidade dos cristãos. Pedro também recebeu hoje os primeiros sinais do batismo. Nós o acolhemos na família dos cristãos, na comunidade cristã, e nós fazemos parte da família de Jesus. Fazemos parte da igreja, da grande família de Jesus, espalhada em todos os cantos e recantos dessa terra, em todas as comunidades, onde há uma comunidade que se reúne em nome do Senhor para celebrar a Eucaristia, para celebrar a Palavra de Deus, para rezar juntos. Aí está a família de Jesus reunida. Então nós fazemos parte da família de Jesus, da família do Senhor, porque Ele, depois que iniciou o seu ministério, Ele formou uma grande família. Ele não abandonou a sua família de sangue, seus parentes, primos, pai, mãe. Ele não abandonou, tanto que o Evangelho nos fala que Jesus retorna a Nazaré depois de ter saído de Nazaré. Jesus, ele viveu em Nazaré, lá no povoado de Nazaré. Era um pequeno povoado em que quase todo mundo era parente, era conhecido, parente. Ali Jesus viveu, cresceu, trabalhou, brincou como criança, trabalhou como jovem, se tornou adulto, viveu com seus pais, com seus parentes. É um período que a Sagrada Escritura não nos fala muito sobre esse tempo da vida anônima de Jesus, mas quando ele completa por volta de 28 a 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério público, a sua missão de anunciar o reino de Deus. E ele deixa Nazaré. Ele sai da sua família, da sua casa, para se tornar
um anunciador, um profeta do reino de Deus. Caminhava, como nós vemos nos evangelhos, em todas as aldeias, redondezas, anunciando o evangelho, curando, salvando, libertando as pessoas de seus males, libertando as pessoas de suas opressões físicas, espirituais, libertando as pessoas dos demônios, como nós vemos em muitas passagens de Jesus, ele realizando essa sua missão. E ele se entregou de tal forma à missão, ao reino de Deus, para o bem das pessoas, para o cuidado, para libertar o ser humano, para salvar o ser humano. Ele se entregava inteiramente. Tanto que a entrega de Jesus, a missão de Jesus, vai causar incômodo tanto nos seus familiares, na sua família, parentes de Nazaré, que talvez não entendeu muito o fato de ter saído da família e ter se entregado inteiramente, vivido agora, que estava vivendo agora para o reino de Deus. Juntou algumas pessoas, discípulos, para com ele participar desta missão, mas os familiares no início não compreenderam. Tanto que nós vimos no início do Evangelho que os familiares de Jesus foram até Jesus, foram para agarrá-lo, porque dizia que ele estava fora de si. Ou seja, dizia, Jesus enlouqueceu, Jesus endoidou, ele está fora de si. A gente precisa chamá-lo novamente para vir para a família, para Nazaré. Por isso que no final vão dizer, olha, a tua família está aí fora. Jesus falou assim, eles não entenderam ainda. Como se dissesse, fala para eles que a minha família são todos aqueles agora que escutam a palavra de Deus, que fazem a vontade de Deus. Agora, eu estou formando uma família maior. Eles também fazem parte. Como de fato fazia, Nossa Senhora, talvez não compreendeu também no início, mas entendeu depois que ela era o que, mais do que ninguém, cumpria a vontade do Pai. Parentes de Jesus também seguiam Jesus. Tiago, um dos apóstolos, é também chamado de primo do Senhor, irmão do Senhor, mas na verdade era um primo de Jesus, que também seguiu Jesus. Mas talvez no início eles não compreenderam, não entenderam a missão de Jesus. E Jesus estava formando uma grande família, a família do reino de Deus, a família dos seus seguidores. E ele, no seu ministério, agia pelo Espírito Santo, pelo Espírito de bondade, de amor. O Espírito Santo o impelia a curar, a salvar, a libertar e a fazer todo o bem que Jesus fez. Tudo que ele fez foi movido pelo Espírito bom, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de amor. Porém, os fariseus também, os mestres da lei, vieram de Jerusalém, porque diziam que Jesus, tudo que Jesus fazia, ele estava fazendo, libertando, estava expulsando demônios, o mal, pelo espírito de Beelzebul, ou seja, o príncipe dos demônios. Jesus vai dizer, isso não tem sentido o que eles dizem. Como é que Satanás expulsa Satanás? Um reino dividido contra si mesmo facilmente será destruído. Eu expulso o mal, expulso Satanás, expulso o demônio pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, pelo bom Espírito.
que dizia que ele estava possuído por um espírito mau. Mas o espírito que possuía Jesus era o espírito bom, era o espírito de Deus, era o Espírito Santo que possuía. E os fariseus, ao dizerem isso, eles se fecharam à graça do Espírito Santo, se fecharam à graça de Deus, à ação do Espírito Santo, e blasfemaram contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer que todos os pecados que o ser humano cometer será perdoado, todos, mas menos quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Não é que nós sempre dizemos, e de fato é, a misericórdia de Deus, ela não tem limites. Deus sempre perdoa. Deus nunca cansa de perdoar quando o ser humano arrependido reconhece os seus pecados e volta para o Senhor, volta para Deus. Deus sempre perdoa. Aqui parece que aparentemente há um limite na misericórdia de Deus, mas não há. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo, que era o pecado dos mestres da lei? Era livremente negar a graça do Espírito Santo manifesta em Jesus. Este é o pecado imperdoável. É quando o ser humano livremente, deliberadamente diz: ó, eu não quero a graça de Deus, eu recuso a graça de Deus, eu recuso o Espírito Santo. Aí é ele mesmo que está se autocondenando, né? É ele mesmo que está se fechando à graça de Deus, à graça do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, que não há perdão, não porque Deus não perdoa, mas que a pessoa mesma se fecha à graça de Deus, se fecha ao amor de Deus, se fecha ao Espírito Santo, se nega ao Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é quando o ser humano livremente, conscientemente, na sua vontade, ele abandona Deus. Ele diz: eu não quero a graça de Deus. Aí não tem como, porque Deus criou o ser humano sempre livre. A salvação é sempre uma proposta de Deus. Deus não nos força a comunhão com Ele. Sabe que criou-nos para Ele. Sabe que só na comunhão com Ele nós encontramos o sentido da nossa vida, a felicidade, mas respeita também a nossa liberdade. Mas Ele sempre nos procura, sempre nos ama. A primeira leitura do livro do Gênesis expressa exatamente isso. Quando Adão e Eva pecou, lá no jardim do Éden, desobedecendo uma ordem de Deus, desobedecendo a voz de Deus, falou: poderia usufruir de todo o jardim, comer de todas as frutas, contemplar a beleza e gozar de todas as alegrias daquele jardim, mas a árvore do bem e do mal, no centro do jardim, você não deveria comer aquele fruto. Claro que a árvore é simbólica, é metafórica. A árvore do bem e do mal, que foi o pecado das origens de Adão e Eva, é exatamente quando o ser humano, ele livremente diz para Deus: quem vai decidir o que é bom e o que é mal para a minha vida sou eu. É quando o ser humano rompe a comunhão com Deus, quando ele quer ser o Deus de si mesmo. Este é o pecado das origens. Este é o pecado original de Adão e Eva. É o pecado da soberba, da autossuficiência, do ser humano que faz de si mesmo o seu Deus, mas não se submete a Deus, não reconhece Deus,
não reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez, não reconhece que é ser humano, que é frágil, que é pó da terra e que depende de tudo de Deus. Ele é a nossa fonte. É quando o ser humano rompe com a sua fonte. Este é o pecado das origens, que afasta o ser humano de Deus, mas mesmo assim Deus o procura. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, e Deus procurou: onde estás? É exatamente esta pergunta: onde estás? Porque depois do pecado ele se sentiu nu, envergonhado, ele ficou com medo de Deus, mas Deus mesmo assim o procura. Deus o procura: onde estás? Porque mesmo depois do pecado, Deus não abandonou o ser humano. Deus não abandonou a humanidade. A prova é que Ele nos mandou Cristo. É Cristo, nele, em Cristo, aquele que veio libertar o ser humano do mal, do demônio. Nele nós encontramos toda graça e redenção. Foi exatamente isso que nós rezamos no Salmo. No Senhor, toda graça e redenção. Em Cristo. Em Cristo, Deus não abandonou o ser humano. Não abandonou o ser humano, não abandona o ser humano. Oferece-lhe, mesmo depois do pecado, toda graça e redenção. E o ser humano que experimenta mesmo diante do pecado, quando ele se abre à graça e à redenção de Deus em Cristo, ele é abraçado pelo próprio Deus. Mas também Deus respeita a sua liberdade quando ele não deseja. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor que nos dê a graça de viver a vida nova em Cristo do nosso batismo. Também nós nascemos com a marca do pecado original, que é a nossa inclinação para o mal, para o egoísmo, para o individualismo, para querer viver a nossa vida por nós mesmos, longe de Deus, sem a presença de Deus. Mas pelo batismo nós fomos lavados, nós recebemos a graça de Deus, nós podemos vencer as nossas inclinações do mal em Cristo, procurando viver a vida nova em Cristo, a vida nova movida pelo Espírito Santo. Então peçamos ao Senhor que nos dê a graça de vivermos sempre a vida nova do nosso batismo, a vida nova em Cristo, e vivermos a alegria de fazermos parte da sua família como cristãos e cristãs. Assim seja. Amém. A comunidade pode ficar sentada, só os pais e os padrinhos fiquem em pé. Nós iremos agora realizar o rito sacramental do batismo. Nós vamos acompanhar no silêncio, na oração, o rito sacramental do batismo de Maria Clara. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a Maria Clara